Começa mais um podcast, o único. Eu convidei a pastora Tânia. Muito Tô obrigada emocionada. pelo convite, por aceitar, por Amém, estar aqui com a amém, gente. amém. Que Deus nos use. Que Deus nos use, nessa que nós tarde. possamos falar somente aquilo que o Espírito Santo, né, nos quer de nós, né, pastora? E o assunto, gente, quando a gente conversou, né, pastora, sobre Isso. o assunto, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é um assunto muito importante e que todo mundo precisa ouvir, que é sobre casamento. Casamento, relacionamento. Relacionamento, gente, como é importante hoje em dia as pessoas estarem, né, pastora, instruídas, ouvindo, mas o mais importante sobre aquilo que Deus quer, né, para nós no casamento. E nós vamos começar, e aí nós vamos deixar fluir a conversa aqui, que daí também vamos trazer outro assunto importante, Isso, outro né, muito pastora? importante. E é isso. Pastora, fale para nós a importância do casamento segundo a palavra de Deus. A importância do casamento. O casamento é algo divino, né? Lá no jardim, quando Deus fez Adão, ele viu que Adão estava tristinho, né? Adão estava lá cuidando das coisas, ele viu os animais né, casal, né? E ele não tinha ninguém para poder conversar, para compartilhar a vida dele, né? Aí Deus percebeu, aí ele fez uma anestesia geral em Adão. Adão dormiu, né? Então Adão não sentiu dor. Aí Deus tirou uma costela e ele fez Eva, linda, maravilhosa. Eu creio que ela era linda, maravilhosa. Aí quando Adão acorda, tem essa mulher. Aí com quem ele podia compartilhar. Eu falo que casamento é compartilhar a vida. Porque os dois se conhecem, às vezes novinhos, os dois, né, cheios de sonhos, e eles vão envelhecendo juntos e até não percebe, né? Às vezes eu brinco lá na igreja, eu falo assim, meu velhinho, porque tá cabelinho bem branquinho, né? Meu esposo tá com 66 anos, vai fazer 67 agora em junho, Dia dos Namorados, é um prejuízo, porque é aniversário dele e Dia dos Namorados, né? São dois Preciso presentes. esse ano dar 2 presentes, né? Que eu tenho uma falha nessa área, né? Então, nós estamos casados há 43 anos, mais 2 de namoro, 45. E ainda a gente não se conhece. Porque vai passando o tempo, a gente vai se conhecendo. Então, o casamento é algo divino, é algo de Deus, é algo maravilhoso. Então, só que as pessoas precisam saber que quando entram nesse relacionamento, que é muito sério. Você viu comentando sobre a nossa igreja, né? A Família Morumbi. Família Morumbi está com um projeto, né? Já esse projeto, as pessoas quando estiverem pensando, se organizando para casar, eles vão ter que passar por um curso de casais, né? De noivos, Sim. Curso de noivos. Que daí eles vão estar, é 3 meses o curso. Ali neste curso, eles vão estar sabendo que é vida no dia a dia, né? Porque é tudo muito lindo quando namora, né? Não sei quanto tempo você namorou. Uhum. Quando se namora, na hora de ir embora, dá aquela emoção, mas dá beijinho, ele vai embora, dá frio na barriga. Quando tá na hora de chegar, a gente fica emocionada quando tá chegando. Mas se tem uma discussão, fica bicudinho, bravo, mas vai embora. E depois que casa? Daí não vai mais embora. E também não pode ficar dormindo no sofá. Também não pode ir pro quarto de hóspede, que às vezes acontece isso. Então, esse curso vai estar mostrando para os casais o que é a vida de casado, que não é mais a vida de namoro, é um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Então, que as coisas têm que ser resolvidas, né? Não deixar para resolver as coisas no amanhã, porque às vezes no amanhã pode ser que não dê tempo. Estou aqui lembrando de um caso, de um casal, muito amigos nossos, alguns que 1 ano atrás, eu acho que já faz 1 ano. Muitos anos juntos, filhos, né? Acho que os 2 filhos já estão casados, tá só os 2 lá agora na casa. E eles discutiram. Tiveram uma discussão que acontece entre os casais. Tem a discussão, as coisas e depois... Mas aí dormiram bicudinho um com o outro, né? Aí um vira do lado, outro vira do outro. Só que ela levantou de manhã, estranhou, porque ele não levantou, porque os 2 são já aposentados. E ele levanta primeiro, já costume já, levantar, fazer o café, colocar a mesa e ia chamá-la. Ele não levantou, falou, nossa, o que aconteceu, né? Será que tá bravo, não quer fazer o café? Isso eu tô supondo, tá? Tô pegando só a ideia do que deve ter acontecido.
Aí ela levantou, ela que foi fazer o café. Mudou a rotina daquele dia. Levantou, foi fazer o café. Eu acho que essa filha estava na casa, agora eu não lembro. Sei que a filha falou, sua mãe, filha, seu pai não acordou ainda. Eu vou lá ver o que está acontecendo, porque o pai não dorme até esse horário. Acho que tinha uma filha na casa, tem uma filha morando ainda na casa. Foi chamar, o pai tinha falecido. E eles dormiram brigados. E isso sempre me vem à mente dos casais. Precisa se resolver as coisas antes de dormir, porque às vezes pode ser tarde. Porque daí a pessoa como que ficou assim, a situação, uma coisa delicada, só que nos leva a pensar. Estava com um problema? Resolvam, para ir dormir bem. Por isso que dorme numa cama de casal, né? É para ficar juntinho, para sempre voltar. Porque não sei quem inventou a cama de casal, mas quem criou a cama de casal foi uma pessoa maravilhosa. Porque eles dormem juntinhos, por mais que eles brigaram, eu sempre digo isso nas pregações e para os casais. É mês de frio, eles dormiram. No que eles dormem, na sua consciência, não lembra que está brigado. E se faltou uma coberta, aí eles puxam a coberta, quando vê já estão de conchinha. A cama de casal. Agora, se eles já dormem no mesmo quarto, mas cama de solteiro, e eles têm alguma divergência, algum conflito, dificulta mais o retorno, né? Então, a cama de casal é uma bênção para eles retornarem e ficarem juntinho. Não deixar para resolver o problema amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Sim. Eu nem estava pensando em falar isso, mas veio. Eu creio que vai servir para algum casal, para vários casais. Uhum. Deu uma discussão, tá uma divergência, vamos conversar? Não durmam sem resolver a situação. Pastora, quando a gente comenta das discussões, né? Como que a pessoa, o casal no caso, pode discernir quando é algo espiritual? É tudo espiritual a discussão do casal? Porque a gente sabe que Satanás odeia o casamento, a família. Então a gente sabe que isso acontece. Mas será que tudo é espiritual quando há uma discussão na família? Por que aquela discussão surge? Por que tem aquelas, brigas? Uma opinião minha, pessoal. Eu não acho que tudo é espiritual. Sim. Mas quando nós temos, por exemplo, assim, intimidade com Deus, acorda de manhã, tem um devocional. Não deu fazer de manhã, mas à tarde, o horário que está mais tranquilo, que você tem criança pequena, vai para escola. Então, o seu horário, o seu momento que você vai ter a sua devocional, a pessoa que tem a intimidade com Deus, quando os dois, também tem problemas, tem as discussões. Agora, quando um está buscando a palavra, orando, o outro ainda não, tem que ter discernimento sobre a situação. Uma grande discussão, ela nunca vem por coisas grandes. É por coisas pequenas e as coisas são acumuladas. Coisas mal resolvidas. Uma coisa boba, um copo, né? A toalha em cima da cama, uma camisa. Vou dar um exemplo de um casal, sem citar nomes. Sim. Um casal que é recém-casados, tudo muito lindo, a casa arrumadinha, não é? Sim. O enxoval, é tudo lindo, os lençóis, a toalha tem nome, tudo maravilhoso, tá? Quando casam. No começo, quando tá no começo do casamento, vou tomar banho, a toalha não tá aqui, amor. Vida, não tem quem? Amor, vida, gata. Aí você fala, não tem toalha aí, amor, só um minutinho. Até a voz, sabia que a nossa voz, quando nós namorávamos, nossa voz era outra. Era uma voz mais meiga, era uma voz com mais amor. Isso é comprovado cientificamente. E quem é cientista? Eu, até. Cientificamente, a voz é diferente, o tom da voz do homem e da mulher é outro. Minutinho, amor, pera só um pouquinho. E vai lá e já leva a toalha. A mulher, às vezes, fazia isso no começo. E quando eu dou as minhas palestras, tenho a oportunidade de falar, o casal que parou de fazer, volte a fazer. A toalha, por exemplo, o dia que você troca a toalha, coloca a toalha dele enroladinha e já com a peça dele íntima dentro da toalha. Aquela que você escolheu, a cor que você escolheu, coloque lá. Ou na cama ou já no banheiro que ele usa, do quarto, banheiro, você deixa lá arrumadinho. Se a pessoa nunca fez isso,
ele vai estranhar. Nossa, amor, nossa, o que é isso? Ai, escolhi pra você, faz até uma graça. Escolhi pra você vestir essa hoje. Já vai dar um up no casamento. O casamento São não detalhes, pode entrar na rotina. E as discussões, quando vem as discussões, tem que ter discernimento. Se é uma discussão acalorada, um fala, outro fala, um fala, outro fala, um dos dois tem que ter sabedoria. Está lá em Provérbios, sabedoria. Porque se um cala, a discussão acaba. Porque o outro vai falar, e você parou. Acabou a discussão. Agora, se os dois ficarem, um fala, e quando está tendo a discussão, às vezes a mulher, o homem nem ouve o que o outro está falando. Você já está planejando o que você vai responder. Vai falar. Que você vai responder. Então, um dos dois tem que ter a sabedoria. E a pessoa sente, quem tem intimidade com Deus, sente quando é espiritual. Sim. Porque estava tudo bem. Do nada, por causa de um copo que quebrou na cozinha. Daquela discussão do nada. Vocês estavam para ir para algum lugar, um evento, você está arrumada, tá toda linda, um casamento, ou ir para a igreja, e acontece isso. Alguma coisa para já ir triste no carro, ou acontecer, não vou mais. Então você percebe que isso aí foi espiritual, para estragar a alegria do casal. Então a pessoa tem que sempre nas suas orações pedir para o Senhor discernimento. Sim. E aquele que cala não é inferior àquele que está falando mais. Aquele que cala é sábio. Não diz que até o tolo, quando cala, ele é sábio? Ele é sábio? É verdade. Então tem que ter sabedoria. Perceber, nunca trazer um problema para o marido quando ele acaba de chegar do trabalho. Porque você não sabe o que aconteceu no trabalho. Aí ele abre a porta. Aí você já vem. As crianças, não sei o que, não quis ir na escolinha, o de 6 anos, a escola, veio a reclamação, não sei o que. Eu tô esgotada, eu tô cansada. Ele acabou de entrar, ele foi para poder tomar um banho. Não, nada. Eu sempre digo, deixa passar 1 hora e meia. Deixa ele chegar, tomar um banho, servir alguma coisa para ele comer, né? Ter uma mesa posta. Eu elogio meu filho, quando ele menor, eles combinam. E sempre tem, quando ele chega à tarde do trabalho, aí ele manda foto. Olha só, mãe, cheguei em casa, o que tinha? Tem lá a mesa posta, os frios, o pão, um bolo que ela fez. Sempre no casamento tem que ter novidades. O que faz com que o casamento entre na rotina quando para de fazer aquilo que fazia no começo. Era levar a toalha sem reclamar, separar o pijama, né? Ele faz isso, pastor. Ele faz isso. Mas faça isso, volte a fazer isso, essas coisas. Volte a fazer um doce que ele... pastor, fazer doce hoje é prático. Eu vou lá na panificadora, vou lá na confeitaria e compro. Não tem importância se você for comprar. Mas que você faça algo diferente, que desperte. Porque ele vai olhar para essa situação, chegar tarde e ter uma mesa posta, que você pensou nele. Nossa, ela fez um cafezinho, ela fez um cappuccino, né? Um mês de friozinho, chuvinha, cappuccino. Ela pensou em mim, ela pensou nas crianças. Então, é algo que a pessoa está alimentando o relacionamento para não entrar na rotina. E da discussão que eu já respondi, ser sábio, não deixar ir adiante e muitas vezes sem você falar nada, só em espírito, com a boquinha fechada, porque o Espírito Santo, ele ouve Deus, os nossos pensamentos. Espírito Santo, me ajuda em espírito. E Deus vai abençoar o casal. Abençoou. Você falando assim, né, sobre as dicas, tudo, tem mulheres que vão ouvir e falar, eu tenho que fazer tudo isso? Mas o meu marido chega do trabalho e eu tô trabalhando o dia inteiro, tô cuidando das crianças, eu tô falando porque é o que eu também ouço, assim. Entendi. Né? E no discipulado a gente aprende muito isso. Porque muitas mulheres vão até lá, quando chegam lá, e eu estou falando as que chegam lá e agora descobriu. Mas por que só eu tenho que fazer, pastora? Por que só eu tenho que preparar a casa? Por que só eu tenho que fazer a comida? Ele chega do trabalho, mas eu fiquei o dia inteiro com as crianças. Eu fui atrás disso, eu fui atrás daquilo, eu também tô cansada. E aí, por que eu tô falando? Porque daí a gente vai vendo que a mulher tá se deslocando, né, pastora? Sim. Do lugar dela. E aí a gente entra na questão de quando a gente fala da submissão da mulher, que eu queria que você explicasse um pouco, para até mulheres agora que estão ouvindo, que não entendem o porquê fazer tudo isso. Elas acham que tem que ser algo que vem
juntos, né? Pode até ser. Dá para dividir. Depende do jeito de pedir. Sim. Dá para dividir. Eu vou dar uma dica do que eu faço. Eu não sei se muito, mas não é pecado, é dica boa. É dica boa. O dia que eu passo roupa, que nem eu sabia que eu viria aqui hoje, né? Então eu me organizei. Tal dia fiz a casa, lavei roupa. Aí terça eu passei. Ontem, que era culto, eu estava escalada na Libras, então eu tirei o dia, fiz só o almoço, a cozinha, a casa estava em ordem, roupa lavada e passada, e fiquei estudando, né? Porque o repertório, é assim, quando vai ter o culto, vem o repertório. Então a gente estuda as músicas. Quando vem a banda de fora, não tem repertório. Então você tem que ver quem é o cantor, quem é a banda, vai lá no Instagram dele e dá uma olhada. Então ontem eu fiquei fazendo isso. Mas como na terça eu passei roupa, quando eu passo roupa, eu passo no outro quarto, não no meu quarto, no outro quarto. E onde era o quarto da minha filha, então fica lá na cama. Eu não guardo a roupa quando eu passo. Por que, pastor, que você não guarda a roupa? Porque eu quero que ele veja que eu passei a roupa. Porque ele vendo que eu passei a roupa, ele vai valorizar. Ela passou a roupa. Porque se eu passar, ele vai chegar às 18 horas, dá para ter passado e guardado tudo. Não. É uma tática, agora ele sabe que é tática, agora se ele ver, ele vai saber. Eu deixo lá para ele passar, quando ele passa assim no corredor, ele vai ver, nossa, ela passou roupa. Vou guardar só no outro dia. Por quê? Para ele valorizar. Aí o dia que ele vê que o dia que eu passei roupa, ele vai na cozinha, ele chega do trabalho, toma banho, faz o cafezinho, descansa. Mas ele vai para a cozinha e faz a janta. Porque ele sabe que eu fiquei passando roupa, ele viu que eu passei roupa. Então, às vezes, você tem que ter algumas táticas para ele também te ajudar. Sim. Se ele faz a janta, eu arrumo a cozinha, que é só nós dois lá em casa. Então, sim, é bom dividir. Né? Mas assim, às vezes a mulher ela não quer nem começar. Não, e ela fazendo, ela tendo a iniciativa dela, e ele vendo que ele está sendo tratado com tanto amor, ele vai ter compaixão. E nas orações dela, apresenta ele. Ou fala, amor, me ajuda aqui, é o jeito de pedir. Um jeito de pedir não cobrando, porque às vezes a gente está nervosa, cobra, ai, tô cansada, sou eu, você não me ajuda. E, às vezes ele vai ficar mais irritado, ele não vai ajudar. Agora, se você pedir de uma outra maneira, com a maneira mais delicada, ô amorzão, me ajuda aí. Ai, amorzão, quero terminar logo. Ficar junto com você. Pra gente poder ficar junto. Ó, hoje eu vou até sentar na sala assistir jogo com você. Dá uma força, ele vai te ajudar. Depende do jeito que a esposa vai pedir. E para ela não vai ser peso. Porque nós, mulheres, nós temos uma força além dos homens. Os homens chegam do trabalho, depende se é esforço físico ou mental, se ele trabalha no escritório, se ele é líder de uma empresa, ele está cansado, está com canseira mental. Nós, mulheres, conseguimos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é isso que você ouve no grupo de mulheres, no discipulado? A gente coloca a roupa, faz a roupa para bater, faz o almoço, conversa, faz tudo ao mesmo tempo. Um homem, quando está carregando uma criança, ele vai e passa para a mãe, porque ele não tem estrutura física. Um homem que levanta o botijão de gás, mas para ele ficar com um peso indeterminado tempo, ele não aguenta, e a mulher fica tempo. E a mulher tem uma força, então não vai sobrecarregar ela de uma maneira, porque Deus, quando ele fez lá a mulher, ele fez de maneira diferente. Com o homem foi com o pó da terra. Com a mulher foi com a costela. É osso. Não sei se eu já preguei sobre isso. É osso. Ele não tirou uma costela? Sim. De uma costela. Depois ele até usou o barrinho lá, a terra, né? Porque nós somos humanos. Mas do homem, ele pegou o pó. Ele fez o homem, depois ele soprou. Agora, da mulher, ele fez o homem dormir e ele tirou uma costela. Então, a matriz, né? A matriz da mulher é um osso. E osso é coisa forte, osso é estrutura, osso, ai, tô sentindo a presença de Deus aqui, osso é estrutura, osso, então a mulher não vai baquear, porque quando ele pegou para fazer a mulher, ele tirou do pó, ele tirou do osso, então ela não vai ficar sobrecarregada, porque se a palavra de Deus nos renova a cada dia, ele nos renova também. E ela fazendo isso com amor, sem ser por obrigação, mas fazendo por amor, ela estará blindando a casa dela. Satanás vai espiar, porque ele anda ao nosso derredor. Mas esse derredor que está na palavra de Deus não é perto, é muito longe. Mas ele observa. Se a mulher murmura, se a mulher reclama, é uma brecha para ele entrar.
se ela murmura, se ela reclama, lembra lá do povo hebreu? Aí ele vê que... Aí ele vê, porque o Satanás, na aula que eu dei sábado para os surdos, nós começamos a dar aula para os surdos, e eles perguntaram assim, Deus, ele lê nossos pensamentos? Sim, Deus sabe nossos pensamentos. O bom e o ruim? Perguntaram, sim. Sim. Nossos pensamentos são todos o bom e o ruim. Aí, e Satanás, perguntei, ele sabe nossos pensamentos? Aí uns perguntaram, não, sabe sim, pastora. Não, ele não sabe nossos pensamentos. Se ele soubesse, seria uma arma para ele nos derrubar. Ele não sabe. Ele nos observa. Ele observa a nossa atitude. Pela nossa atitude, ele percebe se nós estamos firmes. Pelo que a gente fala. Pelo que nós falamos e pelas nossas atitudes. Ele observa, não está firme não, ela não está... Aí tem uma brecha, aí ele entra. Quando você fala que o diabo não lê os nossos pensamentos, já vi muito sobre isso. Isso daí eu acho sensacional, porque até nisso Deus... É Deus. Pôde, assim, ele não vai saber o pensamento, porque senão... Nossa, ia ser maior. O controle ia ser maior, Ia né? ser, ele ia poder ter mais facilidade para nos controlar. Sim. Mas ele não, então... quando ele percebe que uma mulher, ela se preocupa em... até falam, né? Ai, pastora, essa é assim, essa era a moda antiga. Lógico, né? Eu vou fazer 63 agora em abril, sou a moda antiga. Sou a moda que minha mãe ensinou. Vou dar um exemplo para você de carinho. Você é um carinho e zelo. As roupas mais delicadas do meu marido não vai na máquina. Pastora, não vai. As camisas social, calça social, peso. Eu lavo na mão. Às vezes, se eu coloco no sol, demora um pouquinho, eu já tiro, ou eu coloco no lugar onde não bate sol. As camisas duram, não, tem várias? Tem, mas assim, é um carinho, é um zelo. Porque o homem, quando ele chega em algum local e ele está bem arrumadinho, em ordem, a pessoa olha e fala, essa mulher cuida bem dele. E se ele chegar meio de qualquer jeito, fala, nossa, entendeu? Então, é uma coisa antiga, não mudei, continuo fazendo do mesmo jeito. Que não deveria mudar também. É um zelo. Hoje as máquinas estão modernas, tal, água quente, tal. Mas é uma coisa assim que eu já acostumei. E não é peso. Não é peso e não é obrigação. Ele falou, não, eu quero assim. Ele nunca pediu isso. Você nunca pediu. É o amor. É o amor. Porque ele pega e faz, não tem jeito, né? Pastor, eu também acho isso. E eu sou nova ainda. E aí no discipulado, a gente está aprendendo muito quando fala em Tito, que as mais velhas ensinem as mais novas. Então você está me ensinando novamente o que minha mãe também fala. Minha mãe também fala, Caroline, marido gosta de comida pronta, chegar. Eu a vida inteira fiz comida pro seu pai, eu sabia o que ele gostava, o que ele não gostava, roupa bem arrumada. Você tem que dar amor, porque é da mulher isso. É a mulher que sabe, que tá atenta a esses detalhes, né? E aí antigamente eu falava, mãe... Mas você está falando que eu tenho que fazer tudo, mas aí a gente vai entendendo que não, uma mulher sábia, né, pastora? Sabe, ela edifica a casa. Ela edifica a casa. E sobre a submissão, ela está sob uma missão. Ela não está abaixo para o homem maltratar, maltratar a mulher. Não, ela está sob uma missão. E nós vamos ver que está escrito em... A gente consegue dar um exemplo da submissão? Por exemplo, o marido vai abrir uma empresa. Por exemplo, daí alguém chega e fala, você tem que ajudar o seu marido, é isso? Ele está ali abrindo a empresa, eu estou aqui abaixo ajudando, auxiliando, é isso? Pode ser, auxiliando ele, se ele pedir alguma ideia, você pode estar ajudando. Não é estar debaixo de uma... Parece que está muito abaixo, né? Parece que ela está sendo humilhada. Não. Os dois vão estar conversando, se comunicando. É algo... ter um respeito por ele. Submissa, porque o homem, ele sendo cristão ou não, ele é sacerdote da casa. Tem uma bênção diferenciada sobre a vida do esposo. Então, ele é o sacerdote. Pastor, meu marido nem sabe que ele é o sacerdote. Comunica a ele que ele é o sacerdote. Ele precisa saber que as orações que saem da boca dele abençoa, dos pais, né? Abençoa os filhos. É como se tivesse uma proteção espiritual na casa. Ele é o sacerdote. Conversar, eu não acho bom você ir nesse lugar. Aí entrar... conversando, entender. Não que ele obriga você a não ir, né? Porque até tem uma parte aqui que tem muitos casamentos que terminam
quando, por exemplo, assim, a esposa não se dá com a sogra, né? Que tem um negócio com sogra. Eu tento ser, gente, a melhor sogra do mundo. Graças a Deus, do meu genro, que é o Robson, e me chama de sogrinha. Aí todo mundo fala, pastor, é na sua frente, porque nenhum genro gosta de sogra, nenhuma nora gosta de sogra. Eu falei, bom, eu tento fazer de tudo para não ser a mãe, que muitos anos atrás eu confundia. Eu ficava chamando de filho e de filha, e não é. É sogra. Tem as diferenças? Tem. Vai ter coisa que eu vou fazer que a minha nora não vai gostar. E o meu genro não vai gostar. Mas eu falo assim, a minha filha tem até ciúmes. Porque ele vem, ele me abraça, ele fala, ai, sogrinha, vem aqui em casa. Mas faz de tudo para nós, né? Bom. Ai, Robson, aqui na parte da internet. Não, manda aqui para mim, eu já resolvo. Procuro me dar bem com o meu genro e com a minha nora, né? Para quebrar esse negócio da... E tinha um casal que o casamento deles não estava indo bem. Por quê? A esposa começou a proibir ele de ir na casa dos pais. Na casa das irmãs, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Final de Natal. Como é comum. Aí, assim. Tipo assim, ai, sua mãe, pelo jeito, ela não gosta de mim, ela não sei o quê, eu não quero ir lá. E colocar assim, ó, então se você for, vai você, eu fico. Ou escolha, se você, aí ameaça, se você for, não precisa nem voltar. Teve um casamento que não estava há muito tempo, já de casado, já isso, aí tipo assim, aí o marido fica. Se eu for, quando voltar, ela vai estar de cara feia, vai estar relacionamento, briga, confusão. Se eu não vou, eu estou ficando longe dos meus pais. Tudo bem, deixará seu pai e sua mãe, se unirá, se tornará uma só carne. Sim, deixará o pai e a mãe. Se unirá, vão ser uma só carne. Não está falando abandonar. Deixará que vão ter uma casa. Deixará não é abandonar. Tem sim o marido ir lá visitar, até eu dei o conselho para essa pessoa, eu dei o conselho para essa esposa. Falei, ao contrário, meu amor, mesmo se você sabe, se ela fala de você, se ela não fala, faz de conta que não sabe de nada, entrega ela no altar, ora por ela, não precisa ser hipócrita, mas ora por ela, e quando ele for, vai junto, se possível passa na padaria, compra um bolo, leva alguma coisa, uma sobremesa no domingo, porque faz bem ele estar perto dos pais dele, faz bem. Isso é bom, né? Que os filhos têm que honrar os pais, porque honrar os pais, ele vai ganhar, é bênção. Ele vai ganhar anos de vida em abundância, é promessa. Como que você vai quebrar uma promessa que Deus deu para os filhos? Deus vai cobrar dessa mulher. Peraí, ele tem que honrar os pais. Agora ele não vai mais lá, ele corta a ligação com os pais para não discutir com a esposa, para ficar bem com ela. Ele corta relacionamento com os pais, fica só telefone, hoje tem o Zap. Não faça isso. Que aniversário não vai ter todo mês, vai. Casamento também está escrito na palavra de Deus, que o Senhor, ele, pela igreja, ele faz sacrifício. Faça um sacrifício, não chegando lá de cara feia. Não chegando lá emburrada, não chegando lá e sentar no sofá ou ficar no quintal. Não, sentar, almoçar, ter educação, porque essa pessoa teve educação, pai e mãe deu educação. Sim. Então, para cumprimentar, conversar algum assunto, almoçar, já combina com o marido, olha, só que não vamos ficar muito tempo, né, amor? Ah, não, dá de ter o móvel, depois vamos embora. Já combina antes de ir. Não ficar fazendo assim para ele no relógio, se mostrando que está na hora de ir embora. Não, a educação cada um recebeu dos pais. Então, às vezes no casamento precisa de sacrifício, mas o sacrifício feito em amor não é humilhação, é uma submissão por amor. Aí vai ter recompensa, eu acredito nisso, porque eu tenho tantos anos de vida, eu tenho experiência. E a minha experiência com sogra, que a minha sogra já faleceu, imagine se eu não gostasse da minha sogra. A minha sogra resolveu viver até 92 anos. E se eu não me desse com ela? E daí? Eles vinham direto na minha casa com as crianças, né? Os meus sobrinhos. E depois vai ficando de idade. Daí no final, quando que eu perdi minha sogra? Na época da Covid, 2021. Todas as minhas cunhadas ficaram doentes, ela já estava acamada. Daí eu fui para lá. Eu sempre conto isso onde eu vou. Fui cuidar da sogra. Meu esposo não pediu. Ele falou assim, nossa, minha mãe está saindo do hospital, estava tendo alta. Uma pessoa de 92 anos tendo alta,
Quem cuidava dela, todos que cuidavam dela estavam com Covid, estavam em casa, não podia cuidar dela. Aí só uma cunhada minha que ia cuidar, mas estava desconfiada, foi fazer exame e falou, Tânia, deu positivo. E agora, como que eu vou cuidar da minha mãe? Ela teve alta e eu com Covid. Tô indo para aí. Agora à noite, já tô chegando. Falei, marido, tô indo para casa da sua mãe. Meu marido não pediu. Eu falo assim, essa atitude, por que eu tomei essa atitude? Quando eu precisei dela, meu esposo foi acidente de carro, ela ficava 15 dias na minha casa. Era o filho dela que estava doente? Era. Ela tinha obrigação? Não, ela já tinha as obrigações dela na casa, já tinha uma idade avançada, né? E ela vinha, ela ficava 15 dias, ela ia descansar uma semana e ela voltava. Ela foi além de uma sogra, ela foi uma mãe para mim. E eu reconheci isso. Tanto que eu cuidei dela até os últimos dias da vida dela. E quando o Senhor levou ela, foi comigo. Estava dando banho nela. Eu comecei a dar o banho, vi que ela faleceu. Falei para a pessoa que estava comigo, vamos terminar o que nós começamos. Dei banho nela, deixei ela toda arrumadinha, toda cheirosinha, para depois chamar a filha dela e contar que ela tinha ido. Foi comigo. Então, o que é? É pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Se fazer algo, está escrito na palavra, Carol, tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível. E tudo que você fizer, faça como se fosse fazendo para o Senhor. Então, você não tem que olhar que é para a sogra que você está fazendo. Sim. Ou para... É para o Senhor que você está fazendo. Por quê? Tem recompensa. Sim. Eu acho que submissão é algo de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus tem submissão. É algo leve. Sim. Não é algo que pesa. Que a gente ouve muito da sociedade, né? Das mulheres hoje em dia. As feministas. Que saem falando da submissão. E aí... a gente vê que está acabando com as mulheres, as próprias mulheres estão se acabando de pensar assim, né? E então é sobre isso que você falou. E para dar um exemplo para você, hoje em dia tem o WhatsApp, né? Você deixa o WhatsApp. Eu em casa tenho uma agenda na sala. Eu gosto de escrever. Que nem antes de sair, eu poderia depois no caminho colocar sair. Eu coloquei tudo onde eu ia, antes de vir para cá. Então ele calcula mais ou menos o horário que eu vou chegar. Isso é uma submissão. Ele vai chegar para almoçar, meio-dia, chegou na sala, a agenda está aberta. Ele vai ver que aonde que as coisas que eu teria que fazer hoje. Tipo assim, eu estou falando o que eu vou fazer. É uma submissão. Agora, se eu sou uma feminista, eu vou sair, vou resolver as coisas. Ele não precisa saber o que eu estou fazendo. Não, é bom, porque se acontecer alguma coisa, ele sabe que eu saí, sabe aonde eu fui. É uma submissão. É tranquilo, que né? não é peso. É leve, vem de Deus, leve, né? É leve. E, pastor, e falando da submissão, isso pode acontecer de um entendimento errado dentro dos lares? Sim. E aí gerar o quê? Violência. Violência doméstica. Eu vi um vídeo de uma polícia, né? Polícia feminina, coronel, comentando que a agressão, a violência doméstica é um número muito grande nas casas dos evangélicos. Quando eu vi essa estatística, né, que é grande, é um número, falei, nossa, mas está errado, não era para ser. Porque se são evangélicos, se conhecem a palavra, se frequenta o grupo de mulheres, o grupo de homens, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Trouxe uma colinha, tá? Eu trouxe uma colinha. Essa área, até eu marquei que essa área de ser tratada é uma área muito delicada. Tem que ser tratada com muita responsabilidade. Às vezes, o último tópico nosso foi sobre submissão. Às vezes a mulher ela é agredida dentro de casa e ela acha como ela é submissa. Vamos falar das mulheres lá do tempo da minha sogra, né? Lá do tempo que as mulheres não se separavam. Não, dificilmente. Elas eram muito subjugadas. Quando falava assim, falava a mulher desquitada. Acho que não é da sua época. Mas eu já ouvi falar, mas não é o que você é? Sou separada. As casadas já ficavam... Se o marido estava aqui, ela passava o marido desse lado. Até na própria igreja, quando ia sentar no banco, quando sabia que aquela irmãzinha era desquitada, sentava longe ou trocavam até de lugar. De medo daquela... Era assim, as mulheres eram assim... Passavam por uma... Qual a palavra correta? Elas eram maltratadas, elas eram discriminadas por ser divorciadas.
Então, há muitos anos atrás, as mulheres não pediam divórcio. Mesmo quando se ela descobrisse uma traição, elas não pediam divórcio, porque elas pensavam nas crianças, mulheres que não trabalhavam, que elas tinham dependência financeira do marido, então elas sabiam que ele estava tendo um relacionamento fora, então essa mulher sofre dentro de casa e ela não vai embora, por causa dos filhos, por causa da parte das finanças e por causa da sociedade. Então as mulheres eram ali humilhadas, né? E iam passando. Os anos foram passando, as mulheres foram entrando, ficando modernas, começaram a trabalhar fora, e elas começaram a reagir, a não aceitar isso. Então, só que tem algumas mulheres, por exemplo assim, o homem chega e agride. E muitas, não, eu sou submissa. Até muitas não contavam para a mãe, nem para o pai. Para a mãe não ter que ir na casa, então, por vergonha. Se imagine a pessoa está no relacionamento e ela está sendo agredida em casa. Ela não quer nem que a mãe ou o pai fique sabendo, nem que os irmãos dela fiquem sabendo, a vergonha. Né? Se mora num apartamento, os vizinhos vão escutar. Se é numa casa, também pode acontecer isso. Então, é uma coisa diferente. Então, o que a mulher faz? Ela se fecha. Ela se fecha, ela vai para a igreja, ela volta. Agora, hoje não, hoje tem o celular. Hoje tem câmeras que a pessoa coloca, você vê que muitas coisas estouram aí né? Os TikTok da vida, sim, que a pessoa não sabe que alguém colocou uma câmera na sala ou no quarto, aí a pessoa, ela é vista, né, do que aconteceu. Mas muitos anos atrás não tinha isso. Então a mulher, ela tinha, eu falo que a mulher que ela passa essa violência, ela tem a dor do silêncio. Quando eu estava preparando isso aqui, estava buscando, como é triste a dor do silêncio. Às vezes ela tem uma amiga que ela pode contar. Às vezes nem essa amiga ela não conta. Se for amiga da igreja, ela não conta. Se ela está na igreja, ela tem medo de marcar um horário com o pastor ou com a pastora. Geralmente marcar com a pastora ou com os dois. Geralmente é com a pastora. As mulheres que estão aqui me ouvindo nesse podcast, se você está passando isso na sua casa, marque um horário com a sua pastora. Olhando para vocês, ó. Marque um horário com a sua pastora, vai lá, abre o teu coração, conta o que está acontecendo no seu casamento, na sua casa, porque quanto mais a mulher guarda, você sabe que aí vem as doenças, né? Vem as enfermidades que é na alma. Daí vem na alma primeiro, vem uma tristeza, vem o desânimo, aí vem a depressão. Dessa mulher às vezes não tem nem força de ir para a igreja. Mas tudo começou porque ela guardou. Então procure a sua pastora, pede uma orientação. Tem casos, né, que eu coloquei aqui, que precisa ver quem vai dar o conselho. Porque dependendo dessa mulher, se ela abre o coração e conta que ela está sendo agredida, a violência é física. E a líder de casais, estou falando da igreja em geral, tá? Não é só na nossa igreja, mas da igreja em geral. As pessoas que fazem aconselhamentos, elas têm que ser preparadas para isso. Elas têm que ser baseadas na Bíblia, mas não pode levar tudo na parte espiritual. Vou dar um exemplo. Ela está apanhando 3 vezes por semana. Eu até contei, às vezes, em pregação, mas é tipo para descontrair. Ai, pastor, meu marido melhorou, porque eu apanhava 3 vezes por semana. Agora estou apanhando só 2. Ai, já melhorou, né? Foi a campanha que eu fiz de quarta. Eu fiz 3 quarta-feiras lá na igreja e agora eu só estou apanhando. Era 3, agora só estou apanhando 2. Misericórdia. Isso não pode acontecer, não era para estar apanhando nenhuma. Que isso? Isso é uma agressão física. Mas então a parte espiritual não pode misturar. Se ele está agredindo, já entra para a parte de procurar um advogado. Com quem você abrir o coração e chamar os dois, conversar, ver quando começou essa discussão, qual foi a primeira... Porque como aconteceu a primeira agressão? O que aconteceu? Foi coisa boba, uma discussão, uma coisa à toa? Por que ele agrediu? Por isso que fala, né, nesse curso que vai fazer, né? Vai preparando a pessoa. Conheça, quando está namorando, é para conhecer o pai, a mãe, observar como ele trata o pai, como ele trata a mãe, como ele trata a irmã, as irmãs, os irmãos. Dependendo como ele trata a família, é o jeito que ele vai tratar você.
Isso é o namoro, para estar se conhecendo os dois, mas os dois têm que estar um conhecendo a família do outro. Porque ele está saindo de uma educação e você de outra. E daí? Então tem que observar isso. Então é um sofrimento para quem fica de silêncio. E saber quem está aconselhando, aconselhar dentro da palavra, mas sabendo em que estágio está esse casamento. Tá só... ele fala, ele me agride com palavras. A palavra também mata. A palavra da vida, que nós vamos na igreja, a gente escuta a palavra, volta outra, né? Volta assim no carro. Ai, meu Deus, que palavra. Meu Deus, voltei outra. Então a palavra traz vida. Mas também quando alguém fala alguma coisa para você, uma palavra dura, às vezes você nem merecia ouvir aquilo. A palavra mata, ela traz morte. Então, dependendo da situação do que você está recebendo na sua casa, vou dar um exemplo. Nossa, que comida horrível. Recém-casados. Nossa, a comida da minha mãe era muito melhor que a tua. Olha, ó, tá salgado. E meio recém-casado, quando a pessoa não cozinhava, tem que ter amor, compreensão. Ai, amor, passou um pouquinho, diminui um pouquinho. Tudo do jeito que você fala, tudo vai ficando bem. Então tem a agressão, comparando com a mãe, reclamando, ou quando ele agride, depois ele vai e cita 1 Coríntios 13. Mas nós casamos, você tem que amar. Lá não está escrito que tem que suportar? Mas suportar ser maltratada? Porque você é submissa? Não. Não tem que acertar. Então tem que buscar ajuda, tanto espiritual, então o seu líder espiritual, tanto de casais como os pastores. Agora, se o caso já está numa violência, agressão física, é procurar um advogado, buscar orientações. Olha que está escrito aqui, ó, em Efésios 5:25, ó. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Jesus se entregou pela igreja. Não é a igreja parede, a igreja seres humanos, o mundo, nós. Ele se entregou por nós. E o casamento é algo que é similar. Casamento, relacionamento com Deus é um relacionamento. Então, quando você casa, há uma entrega. Ó, um se tornaram dois, se tornaram um. Tem casais assim que você olha, você vê os dois sentadinhos juntos, você olha, fala que eles são parecidos. Mas eles são casados mesmo ou são irmãos? Até os traços, não sei se você já observou isso. Eles ficam tanto tempo juntos, tantos anos juntos, que até os traços dele começam a ficar semelhantes. Então, ó, Jesus, ele se entregou pela igreja. Então, quando tem o casamento, o marido, ele se entrega pela mulher. Ó, Cristo amou com sacrifício e não foi com agressão. Jesus, quando chega dentro da igreja, e a igreja não está fazendo aquilo que ele espera, ele não vai agredir. Ele vai corrigir. Vai corrigir em amor, para a pessoa entrar no caminho certo, né? Em Colossenses 3,19 está escrito assim, ó. Diz assim, ó. Maridos, amai as vossas mulheres. Não vossas mulheres, tá no texto, tá? Não é várias mulheres, tá? As suas mulheres, né? É a sua mulher, tá? Aqui no texto tá escrito as vossas mulheres, e não as trateis com amargura. Tratando ela mal, respondendo mal. Bem, o que você falou? Ai, você não ouviu? Vou ter que repetir? Quando eu namorava, no começo do namoro, não fala assim. Vou ter que repetir? Você tá surda agora? Olha, uma palavra que daí causa mágoa, amargura, não é assim. Então, quando a gente ama, a gente não faz o outro sofrer. E uma outra coisa que às vezes tem no relacionamento, que é uma violência. Quando os dois discutem e usa a fala, não fala. Um não fala com o outro. Não fala. No outro dia ele chega, pergunta, você não responde. Ou ele não responde ou você não responde. Estou falando com você. Você não está ouvindo? Estou falando com você. Só não responde. 1 dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, sem os dois não conversam. O silêncio também mata. Quando a pessoa fala e o outro não responde, também mata. Eu falei, nossa, é uma das violências que às vezes a gente passa, a gente não percebe. Né? O amor descrito em 1 Coríntios 13 é um amor paciente, bondoso e não agressivo. E tem às vezes o marido, acontece isso, ele usa isso.
Você tem que me perdoar, porque em Coríntios 13 falou lá no nosso casamento, o dia do casamento citou esse versículo. E você tem que ter paciência comigo. Você tem que ter paciência. Não, esse versículo não é para quem agride. E também não é para ser tolerante para quem está sendo agredido. Não. É para o casal, é para os dois. O amor é bondoso, o amor tem que ser paciente. Mas não quando está tendo violência. Não quando está tendo violência. Olha os tipos de violência que tem. Tem a física, tem a psicológica. Quando faz tortura, você não vai na casa dos meus pais. Não, fique. Você não vai. Se você for, não vou falar com você. Se você não for, nós não vamos dormir no mesmo quarto. Quando você chegar, a porta já vai estar fechada. Eu já vou deixar na sala seu travesseiro e o edredom. Quando o marido chega, já está na sala o travesseiro e o edredom. Porque ele foi na casa dos pais. Isso é uma tortura psicológica. Sexual. Quando ela não faz, ou ele não faz o que ela quer, a mulher pega e não vai ter amor. Não vai ter amor, viu, amor? Se tá, deixa ele no gelo. Então, tem a sexual, tem a patrimonial. O que é? Patrimonial. Quando tá na discussão e ele fala assim, essa casa foi eu que comprei. Aqui, eu é que mando. Só eu trabalho, você fica aqui dentro de casa só. Você fica só dentro de casa. Você não trabalha? Não. Você não cuida da casa? Ou se tem alguém que trabalha na casa, você que organiza tudo. Então, é uma tortura. Tipo assim, o carro, né? O carro foi eu que comprei. Você não ajudou a pagar nenhuma parcela, mas você cuidou dele para ele trabalhar, para ele pagar a parcela. Então, por isso que fala, quando casam, é tudo nosso. Nós, é meu carro, minha moto, minha casa. Não, é tudo nosso. Casou, comunhão parcial de bens, né? Tudo que eles construírem depois do casamento é dos dois. Sim. O que ele tem antes é dele, ou dela. Então, às vezes, tem na hora da discussão, ou conversando com outros casais, fala, imagine, quem manda lá em casa sou eu, fui eu que comprei. Tá humilhando o outro. Então, tanto a mulher quanto o homem não pode fazer isso. Isso não é bom. Quebra princípios, né? O que é violência doméstica, né? Como já falei aqui. Outra coisa, controle excessivo. A pessoa sai, o outro já liga. Onde você está? O que você está fazendo? Que hora você vai voltar? Mas por que você foi aí e você não... Tira uma foto. Eu quero ver de onde você está. Sabia que existe isso em casais? Controle excessivo. Ameaças, que eu já falei da ameaça. Você você vai dormir no sofá. Manipulação espiritual, quando você cita a palavra de Deus. Eu conheço um casal que eles estavam casados há 5 anos e ele era usuário de drogas, né? Ele era usuário. E a mulher foi suportando 1 ano, 2, 3, aquela hora ela chegava em casa, não tinha isso, ele vendia, né? Tal, até o dia que ela chegou em casa, tinha algo que ela tinha acabado de comprar, estava pagando, chegou, não estava, ele já tinha vendido. Ela falou, chega, ela esperou o momento certo, arrumou as coisas dela e foi embora. Daí, encontrando com o marido, que chegou na casa dele e a esposa tinha ido embora, levou o que era dela, ele citou Coríntios 13, que estava escrito lá que tem que ter amor, tem que ter paciência, e que até que a morte nos separe. Por que ela foi embora? Eu falei, não, até que a morte os separe, realmente está, quando casa, fala, até a morte os separe. Né? Mas só que chegou num ponto de não estar suportando mais, porque daí quando ele usava tanto a bebida, que tem vários tipos de drogas, né? A agressão era tantas que ela não suportou, até que suportou por 5 anos. Então, tudo tem um limite. Nesse caso da morte nos separe, vocês acreditam que também é algo espiritual? A morte, por exemplo, espiritual do casal? Que morte? A morte física? Por exemplo, às vezes ninguém morreu, mas o casamento já acabou. Acontece isso é triste. Os dois estarem na mesma casa, com os filhos, aí não separou, tem problemas não resolvidos, foi acumulando. Tudo isso que aconteceu. Uns esperam, dá 20, 22 anos de casado, aí que os filhos já cresceram, estão na faculdade, daí os filhos casaram, acontece, eu não entendia, por que casais depois de 20, 25 anos separam? Meu Deus, os dois já estão acostumados. Depois eu fui entender que aí eles esperaram os filhos casarem, fazer faculdade, então agora não dá mais, vamos separar. E tem casal que não separa. O casamento já morreu. O casamento nunca morre do dia para a noite. Casamento não tem infarto fulminante. Casamento
não tem infarto fulminante. Igual a pessoa não sai da igreja do dia para a noite, desviou. Não, ela vai na igreja, o pastor fala, senta na frente, senta no meio, senta atrás, fica em pé. Não vem mais na igreja 1 ou 2 domingos, quarta, aí não vai mais, acostuma, fica só na TV. Da TV não assiste mais, coloca o jogo no lugar, no mesmo horário. Acabou, não está indo na igreja. E o casamento, não existe o casamento infarto. Estava tudo bem, infartou, acabou, morreu. Não, o casamento, primeiro ele adoece. Ele adoece e as pessoas não buscam ajuda, né? Não buscam ajuda. E às vezes quando vai buscar ajuda, todos os órgãos já está igual ao câncer. Já pegou tudo. Então eles não dormem mais no mesmo quarto, não existe mais comunicação, cada um tem a sua vida, sai, viaja, seu dinheiro, os dois trabalham fora, um não dá satisfação para o outro. O casamento já morreu. Já faleceu, só faltou avisar a funerária. Sim. Para sepultar. Isso é triste. Então, ao invés de deixar esse casamento morrer, quando perceber que ele já está tendo, uma das coisas que percebe, quando não tem mais comunicação. Não tem comunicação. Uma das primeiras coisas é comunicação. Depois da comunicação é a parte sexual. Os dois já não têm mais intimidade. Não tem mais intimidade. Então, daí... faltou mais o quê? Daí eles viram irmãos em Cristo, ou às vezes não é nem em Cristo mais, é irmãos, ou são dois estranhos dentro da mesma casa. Então, esse casamento já está morto. Então, não precisa, a morte não separa. Às vezes, a morte veio. Eles só estão juntos na mesma casa. Sim. Nunca eu tinha pensado por esse lado. Eu gostei dessa pergunta que você fez. E é triste que deve ter muitos casamentos assim. Até que a morte separe, mas às vezes... a morte espiritual, né? Que às vezes a pessoa acha que só vai separar quando morrer, e não. A gente se separa mesmo estando aqui. Estando os dois casados. Eu falei do sofrimento, de ficar calado, né? Falei do abuso financeiro, sim, que o marido é que sustenta a casa e ficar falando, eu que faço, eu que resolvo. Qual a diferença que eu preciso trazer isso para as pessoas? Como que pode um lar cristão estar tendo essa agressão? São essas violências, né? E eu já vou aproveitar outra pergunta, você já vai junto. Tá. A mulher tá ouvindo e aí alguma coisa aí ela passa. Eu vou largar, porque agora eu descobri que eu passo isso, eu vou largar. Não é... Até que ponto, pastora? Que ela tem que suportar? Aceitável e tentar mudar em oração. Eu acho que a agressão física já é... Para chegar na agressão física, já teve... Passou outras coisas, né? A agressão física é uma das últimas. Sim. Porque já teve a psicológica. Por isso que eu acho assim, né? A agressão física já tá no ponto de você pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda antes. Mas antes assim... Nunca meu marido aconteceu. Começou a falar que ia na casa queimando dele porque eu não trago dinheiro. Vou largar dele? Não. Não. Vamos, né? Vai Entendeu? sentar, vai conversar. Não tá tendo entendimento. Vamos marcar um horário com o nosso... líder espiritual. Sim. Digamos que esteja ouvindo aqui, não é só os evangélicos que vão ouvir seu podcast, sim, né? Marcar um horário lá com o padre, não sei se ele faz atendimento, ou com alguém lá da igreja, deve ter a líder de casais. Buscar, né, buscar uma ajuda, buscar um psicólogo. Buscar um psicólogo, né? Para sentar, tem uma ajuda para casais com psicólogo, ele vai estar orientando, tal. Nunca aconteceu. Tem vários anos de casado. Aquele dia ele estava com problema na empresa. Nunca ele fez isso. Olha a diferença. Nunca ele fez isso. E naquela hora aconteceu. Peraí, mas ele nunca fez. Mesmo assim, vai sentar, conversar, porque pode ter a primeira e pode ter a segunda, terceira e a quarta. Então, se aconteceu da primeira, existe o amor. Teve o choro, teve o arrependimento. Não, bem, isso não vai acontecer mais. Vamos buscar ajuda pastoral, ajuda psicológica. E esse casal vai ser observado, se não vai ter de novo. Tem que ser cuidado. Então, não vai largado por causa disso. Tem que buscar ajuda e observar o que está acontecendo. Agora, quando já está grave, o que eu coloquei aqui para não esquecer, tem que priorizar a sua segurança, a segurança da mulher. E quando estava preparando esse estudo, eu descobri que tem homem que é agredido pela mulher. Você sabia disso? Não, assim, não acho que é comum. Mas... Não é comum, o número é bem baixo, mas tem. Aí você fala, peraí, priorizar a segurança física, tanto vou falar da esposa primeiro, que é o número maior, a agressão é mais da mulher. Priorizar a segurança da esposa e dos filhos.
Porque geralmente o homem que agride a esposa, geralmente ele é agressivo com os filhos também. E quando os filhos veem a mãe sendo agredida, emocionalmente ele está arrebentando com a vida dessa criança. Essa criança é uma criança traumatizada, é adolescente rebelde, e quando casar vai ter consequências com a esposa dele, que geralmente você pensa assim, ó, se o filho viu o pai agredindo a mãe, o que você pensa? Ele vai casar e ele nunca vai agredir a esposa dele. É ao contrário. Ao invés dele falar, eu quero ser o exemplo, eu não vou fazer o que meu pai fez. Não, o que acontece na parte da estatística, que ele continua, porque parece que ele continua. São poucos os casos que a gente vê, né? Nossa, eu vi minha mãe apanhar a vida inteira. Eu não quero fazer isso com a minha esposa. Fazer isso com a minha esposa. Daí ele se acha no direito de fazer o que o pai fazia com a mãe. E se houver risco físico, é necessário buscar uma ajuda imediatamente, né? No 190, que é a emergência, e no 180, que é o Central de Atendimento da Mulher. Essa lei, né, que eu acho que essa lei é uma maravilha, a lei que protege, a lei da Maria da Penha. Tem mulheres que fazem essa lei protetiva, só que o marido não pode chegar a tantos metros, quilômetros, mas aí ele dá um jeito, ele entra na casa e ele, de uns anos para cá, mulheres abaixo de 30 anos que namoram, que casam, acima de 35, 40, ainda estão naquele pensamento antigo. Mas os de hoje, assim, ó, se a mulher não aceita, tipo, terminou, e ele quer voltar com ela, então ele começa a perseguir no trabalho, sabe o horário que ela sai, sabe o caminho que ela faz. E ele, não, vamos voltar. E se ela não aceita voltar ao relacionamento, então ele fala, ou você volta comigo ou você vai morrer. Então, de alguns anos para cá, isso se tornou normal. E isso não é normal, isso é terrível. Se como ele até vai, aceita o divórcio, assina, mas ele não aceita ver ela com outra pessoa. E é por isso que nós vemos muito caso de mulheres que o homem matou. Matou. Não aceitou. Só que aumentou muito. Se você ligar a TV, que não dá nem vontade de ligar a TV, e você vê 20 e poucos, e mulheres lindas, você vê a foto, mulheres lindas. E no caso elas buscaram ajuda, né? Pediram essa medida protetiva. Uma dos casos que eu falei que eu gostaria de comentar aqui, quando eu vi aquela moça, não sei qual cidade que é, sei que aqui no Brasil, não sei se é São Paulo, onde que terminou o relacionamento, acho que não eram casados, que só moravam juntos, não sei. Para mim, um dos casos mais terríveis, tem vários casos terríveis, mas o que marcou a minha vida, assim, que eu fiquei até traumatizada, é aquela moça que foi arrastada pelo carro. Ela saiu da balada, né? Já tinha terminado com ele. Ela tava até com uma roupa assim curtinha, então não tava de calça, né? Fala, veste calça jeans, iria protegido mais. E ela sai, tá conversando com uma outra pessoa, um outro moço, saiu de manhãzinha, tá indo embora. Saiu assim da festa, que tinha ido à noite, uma moça assim bonita. E ele estava esperando, ele sabia que ela estava lá, ele estava vendo onde ela estava. Deve ter saído antes, eu penso. E ele atropela ela. Não bate no moço, o moço não é atropelado, né? Ninguém comentou isso. Quando eu vi essa cena, ele atropelando e ela embaixo do carro, e tem alguém ao lado vendo, filmando e gritando para ele parar o carro. Então você vê, a humanidade, um animal não faz o que o ser humano está fazendo hoje. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa moça estava com, tomara que caia, vestidinho, tomara que caia. Essa moça, ela foi arrastada no asfalto por mais de 1 quilômetro. Ela foi arrastada. Eu, sendo técnica de enfermagem, eu fico imaginando o que aconteceu com o corpo dela. E quando, de tanto parar, e tinha um moço, isso que eu achei estranho, junto com esse moço, tinha alguém de carona. Aí eu paro e penso, esse moço não está preso, quem está junto? Deveria. Porque ele foi conivente com o assunto. Sim. Ele poderia ter puxado o freio de mão. O carro ia dar mas ele poderia ter puxado o freio de mão. Ele poderia ter feito alguma coisa, ele não fez. Ele foi chamado, deu declaração e foi liberado. Ele não deveria ter sido liberado. Então, aí eu não sei que horas que ele parou. No que ele parou tudo, levantaram o carro, tiraram ela, mesmo ela estava consciente. Se imagine a dor que essa moça estava. Saiu em vários jornais. E mesmo assim ela se cobriu, ela se protegeu, porque não tinha roupa, né?
Para mim, essa violência, tipo assim, ele não aceitou o término do relacionamento e ele pensou, ele planejou e ele executou. Então teve fases. Ele pensou, planejou e executou. Não foi do dia para a noite, ele fez, né? Que ele está igual encarcerado. Esse recente que matou os filhos. É, Ele se matou porque a mulher traiu ele. Traiu. Mas essa história ainda está desenrolando, né? Está surgindo outras coisas. Então, essa violência, assim, tem outras, né, que eles fazem. Muitas. Todas são. Uns estão usando arma branca, a faca, para não usar revólver, para não ter barulho para vizinho, né? Aí dá para sair, conseguir. Esse último agora, tem também daquela moça que é policial, uma moça muito linda, e os dois são policiais. Daí ele tá no banho, e agora, essa semana passada, ele escuta o tiro. Daí ele sai do banho, vê ela no chão, chama um bombeiro, liga não sei aonde, mas aí a arma está na mão dela. Mas você sabia que o corpo fala, né? O corpo de uma pessoa, tanto ela viva como ela morta, o corpo fala. E se a pessoa tirou a própria vida, tem um jeito que a pessoa faz e a arma fica longe. A arma não fica na mão. A arma cai. Sim. Então, agora como que a arma da moça estava na mão? O policial entrou, já percebeu, tem alguma coisa errada aqui. Porque um policial, ele tem uma visão diferente da nossa. Ele vê muita coisa. Ele vê muita coisa. Então ele entrou, ele vê o ambiente. Com certeza foi ele. Ele não viu marcas dos pés do homem que saiu do chuveiro, o chão estava seco, o homem tomou banho. Então são detalhes que está tendo hoje em dia, essa violência, o porquê que eles estão fazendo isso, né? Então, o que eu estou orientando aqui as mulheres se você está passando essa violência, tá nessa agressão. Ou alguém te falando que vai morrer, que vai pegar você. E o líder espiritual seu fala, não, continue, procure uma outra pessoa para se aconselhar. Para você receber um aconselhamento debaixo da direção de Deus. Porque debaixo da direção de Deus, Deus não se alegra numa casa que a casa é o inferno. Sim. Deus não se alegra que os filhos estão sofrendo. Deus não se alegra. Ele se alegra com o divórcio? Não, Deus não se alegra com o divórcio. Se as pessoas restaurassem o casamento, é muito bom. Mas se chegou num nível que não tem mais jeito de restaurar, é melhor que cada um siga o seu caminho e... Então Deus, eu lembro do povo, que eu até coloquei aqui, ó, Deus não exige que ninguém permaneça em um ambiente destrutivo. Que a cada dia você está morrendo. Se eu tivéssemos 2 horas, tem que ter material aqui para umas 2 horas de conversa. Olha o que eu achei aqui, submissão. Olha, você fez a pergunta. Submissão não é permissão para sofrer abuso. Porque a submissão não é você tá dando direito para ele fazer o que ele quer da sua vida. Eu já ouvi frase de falar assim, ó, você é minha mulher. Que o homem chegou no restaurante, começou a bater na mulher. Alguém veio e falou, pare, por que você está fazendo isso? Ela é minha mulher, eu faço o que eu quero com ela. Meu Deus. Ser esposa, ser mulher, não é propriedade. Não é porque ele assinou no cartório, no casamento civil, que ele comprou. A esposa não é terreno, não é casa, não é carro. É um ser humano que tem que ser tratado com respeito, com amor. Que até no lar cristão, não sei aonde está que eu coloquei, olha a diferença de um lar que tem Jesus e um lar que não tem. Não estou falando se é evangélica ou se é católica, sem ser placa de igreja. Sim. Mas um lar que tem Deus, olha só a diferença. Um lar cristão não é um lugar onde se suporta a violência em silêncio, mas é onde se vive o amor de Cristo. Não no falar, mas na prática. Onde há agressão, há necessidade urgente de uma intervenção de arrependimento e cuidado. Arrependimento e cuidado. Então, alguém tem que estar cuidando desse casal e o arrependimento tem que ser genuíno. De verdade. Não é remorso. É. Eu te amo, estava nervoso. Daqui a um mês está fazendo de novo. Daqui a um mês, 15 dias, está agredindo de novo. Tem que ter um arrependimento genuíno. E isso, o lar precisa ser curado. Precisa ser curado mesmo. Infelizmente, existem lares, pessoas que frequentam a igreja, até líderes na igreja, mas eles dentro de 4 paredes, ou até de 8, 16 paredes, que é a casa, a vida é o inferno. Às vezes a pessoa chega na igreja, você olha assim e fala, nossa, que casal, né? E mal soubesse que eles estão muito mal mesmo. Por muita coisa dentro de casa. Né? Muita coisa. E que mais que você... Eu falei do silêncio, né? Que não é bom ficar em silêncio. Sim.
O lar cristão, ele foi chamado para refletir Cristo. O casal, olha que coisa linda, é forte, hein? Estão escutando forte. isso? O casamento é algo para você refletir Cristo. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Então, se uma casa ela está alicerçada na rocha, ela está representando o reino de Deus. O casamento, olha, nossa, a presença de Deus aqui agora. Presente. A presença de Deus. Então, o casamento, ele representa o reino de Deus. O reino. Por isso que o inimigo odeia o casamento. Eu acho que ele faz festa no inferno quando o casal acaba de assinar o divórcio. Ele fala, mais um casamento que eu destruí. Saiu do propósito de Deus. Saiu do propósito de Deus. Uma família arrebentada é uma igreja arrebentada. Porque a igreja ela é composta de famílias. Tem pessoas que vão sozinha? Tem. Mas a maioria que você olha é família. Umas que vão formar a família e umas que já são famílias constituídas. Então, se ele puder, ele vai lutar dia e noite para destruir a família. Destruindo a família, ele está enfraquecendo a igreja, que ele odeia a igreja. Porque a igreja representa o reino de Deus. Entendeu como é forte? É muito forte o casamento. Então, como que eu testifico isso? Olha que forte. Lá em Gênesis está escrito assim, ó. Deus criou a terra, né? Haja luz, mar, haja separação das terras. E foi tudo falando, agindo. Daí ele criou o homem. Aí no que ele criou o homem, já criou, né, os animais, as plantas, e falou para Adão assim, ó. Dominai sobre tudo. Você vai dominar. Mas ele não falou para dominar sobre a mulher. Não mesmo. Foi antes. A mulher já estava criada, mas ele falou para dominar sobre os animais. Ele deu certinho, ele né? Deu autoridade. Ele deu tanto que um animal, geralmente, se não for um animal na floresta, né, ele está lá com fome, vê o homem, ele vai avançar em você. Ao contrário, os animais, eles fogem, eles têm medo. Eles têm medo do ser humano. Mas você não vê alguns homens que dominam esses animais selvagens? Então a gente ainda vê, né? Deus, ele colocou o homem para dominar, mas não a mulher. Para a mulher, ele colocou assim, ó. Para o homem, ele tem que ver assim, ó. Como Cristo fez. Cristo amou a igreja no sacrifício. Sim. Então, o casamento tem coisa que o seu marido chama você para fazer um passeio. Você não quer ir aquele dia, você quer ficar deitada. Mas aí, para você não deixar ele sozinho, é um sacrifício. Mas é um sacrifício de amor. Igual eu falei, para noite de cara feia, nem brava. Entendeu? Sim. Aproveite estar com ele. O que mais que Jesus fez? Ele teve cuidado com a igreja. Então, o homem tem que ter cuidado com a mulher. Nos tempos antigos, o homem nunca deixava a mulher andar para o lado da rua. O lado da rua é de proteção. Se tiver alguma coisa, acerta nele e não nela. Sim. Andar de mãos dadas, né? É proteção. Então, ele tem que proteger ela. Cristo sempre protege a igreja. Então, ele tem que proteger a esposa. E Cristo se entregou pela igreja. O esposo deixou o pai, a mãe dele, deixou a família. E ele se entregou. Pai, 1 mais 1 para Deus é 1, não é 2, né? E Cristo nunca feriu a igreja. Olha que interessante. Se os dois se tornaram um, quando o marido agride a mulher, ele está agredindo ele. Só que muitos homens não sabem disso. É verdade. Mas eu bati nela, eu estou só com dor na minha mão, porque eu bati, eu dei um murro. Mas não, no mundo espiritual... Está agredindo ele mesmo. Ele está agredindo ele mesmo. Porque ele vai ter a consequência Ele disso. vai ter a consequência do que ele fez. Sim. Tudo que você planta, você vai colher. Você vai colher. Então, porque os dois são um. Se tivesse aqui marido e mulher, eu ia fazer essa pergunta. Mas eu vou fazer para você, Pode fazer. Que é esposa. Você morreria pelo seu marido? É forte essa pergunta. Se você não puder, não responda. Se você não tiver certeza, não responda. Vou dar um exemplo para você não ficar assim tão insegura. Isso está repreendido, tá? Só estou dando um exemplo, tá bom? Seu marido deu um probleminha no rim. E ele está precisando de um rim. Os 2 rins dele deu problema, misericórdia, você está amarrado. Está repreendido. E daí, você fez os exames e deu certo. Você dá certo. Compatível. É compatível. Você doaria um rim para o seu esposo? Não vou nem falar de você morrer por ele.
que é muito forte isso. Sim. A gente morre por um filho, Sim. né? Por um filho e fala, eu morro. Mas Cristo morreu pela igreja. Pela igreja. Se você fizesse o exame, desse positivo, você já prontamente... seu marido vai estar assistindo esse podcast. Como ele chama? Eduardo. Eduardo. Ai, que nome bonito. Eduardo. Eduardo. E daí, você fez todos os exames, você é compatível. Você automaticamente, não, eu dou. Ou você ia pensar? Eu doaria. Sem nenhuma... Sem nada, porque eu posso doar, vou ficar bem, vou continuar aqui. Você fez os exames, seus 2 rins estão funcionando bem. Doaria. Vai dar para você viver com um só. E daí... A gente fica com aquele medo da cirurgia, tudo, mas é óbvio que sim, né? Também se der algum problema, você só tem um rim. O médico explica tudo isso. O fígado não. Quando você doa um pedacinho do seu fígado, o fígado regenera. Você sabia, né? Não. O fígado, se tira uma parte dele, doa. Aí quem doou, o rim regenera. O rim não, o fígado. O fígado regenera. Mas o rim não. O rim não. O rim são 2, um de cada lado. Tirou, você vai ficar sem. Sim. Então, isso é um amor sacrificial. De você doar, né? E você ficar só com um. E ainda depois, lá pra frente, o marido pega, larga de você e arruma outra. Misericórdia. Que eu já conheço um caso semelhante a esse. Violência não é só agressão, não vou repetir isso. A violência nas palavras, não pode tratar mal, que a palavra machuca. E ele cuidou. Então, o nosso Deus é um Deus que cuida. Só que tem coisas que ele não vai fazer. Vai ter que ser as nossas atitudes. Sim. É esse que eu termino desse jeito. Meu Deus, que episódio, gente. Deus, ele ama restaurar, mas chega num certo limite que não tem jeito. Sim. E que você que está ouvindo a gente, desejo de coração que você esteja no momento que tem restauração. Que tem restauração, pastor? Que é no início. No início. Busque e você ajuda. Que já está num nível muito elevado, busque ajuda. Porque Deus é o que a pastora disse a todo momento. Deus não nos quer num lar de destruição, que parece mais um inferno do que um propósito de Deus, né? Não é propósito de Deus. O lar tem que ser o lugar, você viaja, faz uma viagem, você quer voltar para sua casa. Depois de uma semana. Você não aguenta mais estar fora. Tá fora. Por mais que o hotel é uma delícia, a cama é maravilhosa, fala, você chega os primeiros dias, você fala assim, não quero voltar mais para minha casa. Só que passou 7 dias, 6. Quero minha casa. Você quer a sua casa. Então, agora, se a sua casa não é esse lugar de paz, cuidado, né? De cuidado, ser protegida pelo esposo, você também, a mulher cuidando do marido. Então, você quer voltar para casa. Então, o lar tem que ser o lugar de refrigério e de paz. Sim. Em nome de Jesus. Vai ter problema? Sim, mas vai ter que ter a restauração. Transformação dia após dia, né? É isso. E saber que vai ficar tudo bem porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Pastora, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom estar com você. Eu tô nessa parte do discipulado em que as mulheres mais novas vão aprendendo com as mulheres mais velhas. E eu tô aqui só... Eu vejo você olhando assim e falo, nossa. Eu tô aqui observando e aprendendo a cada dia. E que o que eu ouço, o que eu aprendo, que vem pra mim, que possa ir pra você também. Receba também. Na mesa da tarde, o cafezinho da tarde. Exato. Eu acho que ela vai fazer. Eu tô sentindo Amém. que ela vai fazer. Ela vai fazer uma mesa posta, assim, bem arrumadinha, xícaras e tal, pra ele. Ele vai falar... O que aconteceu? O que aconteceu? Vai ligar lá na portaria. Veio alguém diferente aqui hoje? Verdade. Eu gosto de mesa posta. Eu acho que é muito importante. A gente, às vezes, é o perigo também. Hoje eu coloco, amanhã correria. Mas não, né? Vamos montar, mulherada. Aqui na nossa cidade, não sei na sua, mas deve ter, porque hoje em dia as coisas estão muito pra frente. Deve ter loja de mesa posta aí pra caramba. Tem. As coisas não deu pra você fazer? Você compra e monta, é importante. É importante. Se não der para fazer todos os dias, porque a vida é muito corrida, mas pelo menos uma ou 2 vezes por semana, e as pessoas, dá para fazer. O marido e os filhos sentem, eles né? Vão sentir, eles vão falar, nossa, eles vão sentir amor. E é lá na frente, né, pastora, a gente colhe um fruto. Que tanto que daí, quando, por exemplo, estiverem casados e eles forem comer um bolo, não tem aquela coisa que fala, parece o bolo da minha mãe, parece o bolo da minha avó. Isso acabou hoje em dia, né? Então tem que quase voltar ninguém isso, fala. porque você vai numa loja e compra.
E compra. Eu comentei isso no culto que eu estava pregando, que eu voltei a fazer bolo e não estou usando o forno, estou usando a air fryer. Eu aprendi a fazer na air fryer. Né? Depois, se você quiser cortar essa parte, você corta. E daí eu aprendi a fazer. Sabe quem me ensinou a fazer o bolo na air fryer? Você não vai acreditar. Quem? Meu genro. Ah lá. Nós dois na cozinha, pergunta se a gente se dá bem. Aí ele foi fazer, não, vamos fazer. Que o meu fazia, não saía, e jogava fora, ainda escondia para o marido não ver que tinha... Ele falava, eu via os seus bolos jogados no lixo, nunca contava para mim, né? Ele falava assim, quanto ingrediente que é pro lixo. Daí foi indo. Eu falei, por que o seu sai e o meu não sai? Eu falei, vamos fazer junto. Aí começamos, faz isso, não, bate mais, vamos fazer na mão, um pouco do liquidificador, agora passa aqui. E começamos a fazer, não, tem que bater mais. Então, vamos colocar, que eu não acertava o negócio do forno. Aí fizemos no forno que ele estava junto, deu certo. Aí falei, vamos fazer um dia na air fry que eu quero aprender com você aqui. Ele passava segurança para mim. Aí comecei a fazer, então agora eu faço de segunda e sexta. Eu faço na sexta para sábado, tem um bolo fresquinho. Bolinho na segunda. Eu faço na segunda para durar uns 2 dias, depois jogo fora, se a gente não comer. Aí meu marido, o que ele faz? Eu faço na segunda, na terça de manhã, eu acordo, tem só metade. Ele corta, põe no tupperware, leva pro trabalho. Aí, só que assim, ele não é de falar para mim assim, ai, tava gostoso. Daí ele comentou com a minha filha, meu esposo. Nossa, chegou lá com a vasilhinha, os colegas vêm. Falou, mas como a sua mulher faz bolo, hein? E na air fryer, que é 30, 35 minutos, o bolo tá pronto. Não gasta gás? Não gasta gás, economiza e sai o bolo. Tá vendo, gente? E eu voltei a fazer bolo. Aí eu olhar assim pra mim, a senhora faz bolo? Ah, não, eu pego na padaria. Quando você faz o bolo, mesmo que seja na air fryer, dá um cheiro na casa. Fica aquele lardinho. Eu falei desse cheiro. Falei, façam para vocês. Eu não sei fazer bolinho de chuva. Meu marido sabe fazer. Então, quando você faz isso, a pessoa entra, ela sente o cheiro do bolo, né? Pão caseiro. E fica as memórias. Fica, né? As memórias. É igual casa de vó, gente. Casa de vó. É isso. E não pode deixar isso acabar de verdade, né? Pastora, muito obrigada. Foi muito bom esse tempo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Continuar te usando. Amém. E que tudo que você falou aqui seja para as pessoas certas, né? E Amém. que alcance o coração. Cada uma que estiver assistindo, né? Alcance o coração de todas. E a vida desse seja um casamento bom, abençoado. Sim. Se inscreva no canal para você receber as notificações de quando eu coloco um episódio novo. Siga a gente no TikTok, no Instagram. O meu é Pastora Tânia Silva. Pastora Tânia Silva. Siga no Instagram. Siga no Instagram que ela posta bastante coisa legal, né, pastor? Sim. E compartilhe esse episódio, né, com alguém que você conhece, que sabe aí que precisa ouvir. Precisa. E comente também se você precisa de oração, pode nos chamar também, Isso. no privado, se não quiser comentar. Estaremos aqui orando por você. Amém. Até a próxima. Até a próxima.